Olá, olá pessoal! Meu nome é Evandro e hoje estamos em mais um episódio do nosso podcast Eurequital. Ó, preparem-se porque hoje a história é boa. E olha que a história que eu vou contar hoje para você provavelmente você já conhece. Vamos lá, olha que interessante. Há 6 milhões de anos o céu caiu. Um asteroide gigantesco, mais rápido que bala, atingiu a Terra com uma força de bilhões de bombas atômicas. O impacto foi o fim do mundo. Tsunamis gigantes varreram os continentes, incêndios globais queimaram florestas inteiras e uma nuvem de poeira e fuligem cobriu o planeta, jogando uma escuridão gelada que durou anos e anos e anos. Foi o fim de uma era, o fim do reinado dos dinossauros. Mas, e se eu dissesse para você que essa história está errada? Você ia acreditar em mim? Tá? Não a parte do asteroide, claro, mas a parte de que todos os dinossauros sumiram. E se eu te dissesse que existem mais de 11 mil espécies de dinossauros vivos agora mesmo? A verdade, ela vem de mais de meio século aí, ó, de descobertas. E a verdade é essa, escuta essa, hein? As aves não são descendentes de dinossauros, elas são dinossauros. Bom, você deve ter ouvido errado e aí eu vou repetir. Elas são dinossauros. Ó, os cientistas, eles fazem o seguinte, eles dividem os dinossauros em, primeiro, dois grupinhos, os não avianos, e aí vão ter, né, os grandões como os T-Rex, né, o Triceratops, que já foram extintos, e os dinossauros avianos, a linhagem que sobreviveu, e que se você entendeu muito bem, dinossauros avianos são justamente elas, as aves. Nossa história ela começa um pouquinho lá na Inglaterra vitoriana. Nessa época, né, Charles Darwin tinha acabado de lançar o livro dele, A Origem das Espécies. E o pessoal estava um pouco assim, né, procurando alguns pontos que pudessem provar a teoria do Darwin. Em 1861, nas pedreiras lá da Baviera, na Alemanha, apareceu um candidato perfeito. Olha o nome do ser, Archaeopteris litográfica. Ele era uma criatura que deixava a gente de queixo muito caído, porque ele era uma mistura evolutiva. Tinha um esqueleto que parecia de um dinossauro bem pequeno, com dentes afiados, uma longa cauda óssea e garras na mão. Mas estava claramente coberto de penas, incluindo penas de voo perfeitamente formando as asas. Bom, aí veio o nosso primeiro detetive, nossa primeira pessoa que ajudou a gente a ter novas descobertas, né? O Thomas Henry Hullix, um biólogo muito, mas é muito defensor aí das ideias do Darwin, tá? Ele examinou o Archaeopteryx com muito cuidado e comparou com pequenos dinossauros que a gente chama de terópodes, como, né, o Colpogatonus, encontrado nas mesmas pedreiras. Ele achou dezenas de semelhanças e em 1868 fez uma afirmação um tanto quanto ousada, né, para a época. Ele falava assim, ó, as aves e os dinossauros eram parentes muito próximos. O Archaeopteryx era a prova disso. Mas como a ciência nem sempre, né, ela anda em linha reta, tá? Mesmo com muitos argumentos, a ideia do Hullix ela foi deixada um pouco de lado, quase meio século, por causa de um único osso que faltava. E o vilão dessa história, né, vamos dizer aí, o inimigo, o arqui-inimigo do Hullix, era um cientista chamado Gerard Riemann. No livro dele, de 1926, A Origem das Aves, ele apontou um problema que parecia fatal. Olha só, as aves ela têm um osso em forma de Y no peito, chamado de fúrcula, ou osso da sorte, formado pela junção das clavículas. Esse osso é essencial para o voo. E se você já comeu, por exemplo, peito de frango, quando vem justamente o peito inteiro, tem esse ossinho, né, que vem ali bem formando, dando sustentação ali para os músculos que vão relacionar-se ao voo. E o Archaeopteryx, ele tinha, né, essa fúrcula, ele tinha um desses ossinhos. Pelos fósseis que se tinha na época, o Riemann, né, acreditava que esses dinossauros terópodes, eles não tinham clavícula. O Riemann acreditando numa regra evolutiva que dizia que o seguinte, uma estrutura complexa uma vez perdida, ela não pode ser reevoluída, ela não pode ser reinventada. Então ele concluiu, né, que os terópodes não poderiam ser antepassados das aves. Então não tinha nenhuma correlação entre esses seres e as aves em si. A argumentação dele foi um tanto convincente
que a ligação direta com os dinossauros e a ligação direta com os dinossauros ela foi rapidamente abandonada. E a ciência seguiu o caminho, né, errado por mais de 40 anos. Até que a gente viveu depois o que a gente chama de a renascença dos dinossauros. A nossa história agora ela pula para a década de 1960, um período que ficou conhecido como, né, essa renascença dos dinossauros. E a gente tem agora uma nova figura que nos faz pensar de maneira que é o John Armstrong, um paleontólogo lá da Universidade de Yale. Em 1964, ele descobriu em Montana um dinossauro que iria virar a paleontologia de cabeça para baixo, o Deinonychus. Esse não era aquele dinossauro meio lento, né, que a gente conhecia. Ele era, na verdade, um predador ágil, esperto, cheio de energia e com garra em forma de foice, né, em cada um dos seus pés. A simples existência dele forçou os cientistas a repensar tudo o que se achava que sabiam sobre os dinossauros. Foi aí que o Watson teve uma luz. Ao examinar, né, ao pegar de novo o exemplar lá do Archaeopteryx, ele viu que o novo dinossauro que ele havia conhecido, né, voltava-se muito para ele, né? Ele existia uma relação entre o Archaeopteryx e o Deinonychus, tá? Ele identificou mais de 20 características que os dois compartilhavam, mas a mais impressionante estava no pulso. Era um osso em forma de meia-lua que permitia um movimento de flexão lateral. Ele era o precursor exato do movimento de bater as asas de uma ave. Olha que legal é isso. A hipótese do Hurley estava de volta, mais forte do que nunca. Ou seja, nós estávamos ali agora, naquele momento, encontrando um osso num ser que era um dinossauro, mas que talvez tinha uma relação justamente com o quê? Com a capacidade de voo, tá? É o osso da sorte que faltava? Bom, vamos lá. Descobriu-se que Heyman estava simplesmente enganado. Os paleontólogos estavam ignorando ou não reconheceram as clavículas dos terópodes. Eles então foram encontrados fúrculas depois, né, de terópodes, incluindo partes do Velociraptor, do Tiranossauro Rex. Vamos voltar para o nosso famoso Archaeopteryx. Ele continua sendo uma ilustração mais perfeita dessa transição evolutiva. Ele tinha lá os dentes afiados, a cauda longa e óssea, as garras nos dedos, que são características bem típicas dos dinossauros. No entanto, as penas de voo deles são incrivelmente modernas. Essas penas, elas eram assimétricas, com borda de ataque mais estritas do que a fuga, uma adaptação aerodinâmica crucial para gerar uma certa sustentação, exatamente como as aves voadoras de hoje. Hoje em dia, os cientistas acham que o Archaeopteryx pode não ser o ancestral direto de todas as aves modernas, mas sim um membro do ramo lateral primitivo. Quando a gente está falando de evolução, pensa nisso. Isso mostra que a origem das aves não foi uma linha reta, e sim uma explosão gigantesca de experimentos evolutivos de dinossauros com características de aves. Olha que coisa interessante. Agora, se o Archaeopteryx foi o primeiro vislumbre, as descobertas na província de Lian, na China, a partir dos meados de 1990, por aí, abriram outras portas. Olha que interessante, vou contar para você. Cinzas vulcânicas muito finas preservaram um ecossistema inteiro com detalhes incríveis, revelando apenas ossos, não apenas ossos, mas também tecidos mole como as penas. Em 1996, o mundo conheceu um outro ser chamado Dinosaurotopteryx. Foi uma bomba. O primeiro dinossauro não aviano encontrado, inequivocamente coberto por uma pelugem de protopenas, simples e muito fofa. Isso provou algo monumental, galera. As penas evoluíram antes das aves e muito antes do próprio voo, provavelmente para ter um isolante térmico. Depois veio uma série de descobertas incríveis, né? Outros dinossauros, né, não voadores, dinossauros voadores de 66 milhões de anos, tá? E eu vou dizer para você, o planeta pode ter sido devastado e os grandes dinossauros terem sumido, mas esses pequenos seres, esses pequenos dinossauros que continuam vivos até hoje. E quando você hoje olhar para uma pequena ave, lembre-se que aquela ave, tá? Ela tem uma história gigantesca na evolução. E elas são dinossauros voadores. Espero que você tenha curtido e te aguardo no próximo episódio. Um forte abraço.